Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Graças a Deus que nos proporciona mais esta oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, nesta quinta ceia do ano. Que Deus abençoe a todos ricamente, poderosamente. Dizer que vocês são amados por Deus e amados também por toda a igreja do Senhor. Aproveitar que vocês estão de pé, abra sua Bíblia aí, por gentileza, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler apenas 2 versos, o 15 e o 16, o 16 e o 17. Glória a Deus. Deus tem uma palavra de vida eterna para todos nós aqui nesta manhã. Amém? Pedir a sua atenção aí na exposição. Não deixa nada roubar a palavra de Deus aí do seu coração nesta manhã. Eu leio um verso, os irmãos leem o após, né? O 16, vou ler o 16, e os irmãos, por gentileza, lê o 17. Amém? Amém. Todos encontraram? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor já nos proporcionou, por tudo que o Senhor já nos agraciou, por esta rica, única e singular oportunidade na qual o Senhor nos proporciona de estarmos aqui nesta manhã, reunidos, ó Pai, para que daqui a alguns minutos iremos participar desta ceia do mês de maio. Está aí a tua igreja, Senhor, está aí o teu povo. Peço ajuda, Senhor, do Espírito Santo, para que Ele possa nos conduzir na compreensão da Tua palavra, para que possamos, ó Pai, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor quer, pela qual nós estamos aqui para aprender, Senhor, para entender e para compreender a Tua palavra. Nos ajuda, ó Pai, e de fato seremos ajudados. Faz, Senhor, o Teu reino avançar e nos conforma à imagem do Teu Filho. Este é o nosso pedido, em nome de Jesus. Podeis tomar o seu assento. Irmãos, o recado de Deus para todos nós aqui nesta manhã é sobre maturidade. Maturidade é o recado de Deus para todos nós. E não dá para nós estarmos falando sobre maturidade sem falar de imaturidade. Os dois têm que andar juntos. Temos que falar desses dois assuntos. E eu quero que você seja sincero com você mesmo, né? Porque eu sempre falo, uma coisa é o diabo nos enganar, outra coisa é nós sermos enganados por nós mesmos. Na sua opinião, porque a Bíblia, ela dá o direito de vocês se examinar. Eu não posso aqui estar examinando a vida de ninguém. O que a Bíblia nos dá o direito de nós nos examinarmos, né? De nós sermos sinceros conosco, com nós mesmos, né? Então, na sua opinião, seja sincero com você mesmo. Você é uma pessoa madura ou uma pessoa imatura, hein?
Responde para você. Não precisa responder para ninguém aqui nesta manhã. Responde, né? Por quê? Porque tem muitos que pensam que são maduros, mas absolutamente não são. Não são. Tem pessoas que pensam, né? Mas não são. E existe uma palavra no grego para maduro, que é teleos. Essa palavra aí significa maturidade, né? O texto aí que nós acabamos de ler, no verso 17, coloca aí por gentileza o 17. Olha só, aí ele vai falar que toda a Bíblia, né, do Gênesis ao Apocalipse, ela é inspirada, né, serve para a nossa educação, serve para repreensão, serve para correção e nós vivermos uma vida justa. Aí, com qual propósito? Aí o 17, ele fala, a fim que todo homem de Deus, aqui, aí as mulheres vão pensar, não, é só para os homens, não. É todas as mulheres de Deus, também como todos os homens de Deus. Seja perfeito. Só que não existe ninguém perfeito. Não existe. Porque o poder do pecado ainda está aqui. E ainda a presença do pecado está dentro de nós. Nós só vamos conseguir sermos perfeitos na glorificação, lá na eternidade. Porque aqui nós somos falhos, né? João, na sua primeira carta, ele diz: aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. Então, o poder do pecado ainda existe e a presença do pecado ainda existe. Então, essa palavra perfeito ali, em outros textos, quer dizer teleos, é uma pessoa madura. Então vamos trocar aquela palavrinha ali, perfeito, por maduro. Olha lá, a fim de que todo homem de Deus seja maduro e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deixa eu ver aqui. Paulo vai usar com qual e tal. Então, para nós podermos produzir as boas obras, nós temos que ser crentes maduros, né? Mas o que é ser, né? Aí você deve estar aí perguntando, mas pastor, o que é ser uma pessoa madura? O que é ser, né? E pessoas que são maduras, elas conhecem a si próprias, né? Elas se conhecem. E quais são as marcas de uma pessoa madura à luz da palavra de Deus? São pessoas, irmãos, que são conscientes acerca das suas virtudes e dos seus defeitos. Porque nós só observamos os defeitos das pessoas, né? Somos difíceis de observar as virtudes, mas um crente que é maduro, ele sabe, ele se reconhece a si próprio, ele conhece os seus defeitos e as suas virtudes. Em outras palavras, são pessoas que são humildes. São humildes. Quando você é humilde, você é corrigido por outra pessoa, você aceita a correção. Agora, quando você não tem humildade, quando você é corrigido no seu erro, você inventa mil desculpas. Ah não, é por causa que é assim, por causa que é aquilo outro. Então,
Uma pessoa que é madura, quando erra, ela aceita a correção. Você não fica com raiva, não, meus irmãos, não. Você reconhece o seu erro. A pessoa madura, ela fala a verdade em amor, em amor. A pessoa que é madura, ela caminha mais do que uma milha. Nunca se limita em fazer apenas o que ela está pronta a fazer. Ela sempre quer fazer algo mais. É uma pessoa que é madura. E uma pessoa que é madura, também ela sabe reagir diante as críticas e os elogios, né? As críticas são complicadas, né? As críticas, elas muitas das vezes deixam nós cabisbaixo, né? Mas uma pessoa que é madura, ela sabe reagir diante das críticas e diante dos elogios. Agora, os elogios são piores, sabia? O elogio é pior do que uma crítica, porque aquele que não é maduro, diante do elogio, ele fica com o peitinho de pombo, né? E se acha que é o cara, fica soberbo. Então, as críticas são melhores do que os elogios. Amém? Porque se você não tiver maturidade, irmãos, diante dos elogios, você se torna uma pessoa soberba. E o que a maturidade significa? Que as pessoas é sempre ensináveis. Pessoas maduras, você está mostrando diante da Bíblia o que é certo. Os imaturos não querem aceitar. Ah, mas eu aprendi assim. Aí, quando o pastor está pregando, ela fica lá procurando no celular lá, fica procurando comentários de pessoas que nem são crentes, para ver se aquilo que o pastor falou está certo. E a Bíblia é bem clara. A Bíblia, irmãos, meus irmãos, é bem clara. A Bíblia é o nosso único manual de fé e conduta. Não podemos ir porque A falou, B falou. Aqui minha opinião também não vale de nada. O que vale é o que está escrito, porque a palavra é o nosso manual de fé e de conduta. A palavra é a nossa bússola que vai nos levar para a eternidade com Jesus. Então é isso que nós precisamos entender, porque quem é imaturo não aceita quando é corrigido, não aceita. A Bíblia deixa bem clara. Está bem claro, não precisa nem do pastor explicar. Aí está procurando lá no celular para discordar com o pastor, ou discordar com quem está ensinando ou pregando. Então, o recado de Deus para todos nós é sobre maturidade aqui nesta manhã. E a pessoa madura, ela nunca diz, você não vê uma pessoa que tem maturidade espiritual, ela nunca diz: ah, já conheço do Gênesis ao Apocalipse, já sei tudo, não preciso mais vir para o culto crescendo na graça e no conhecimento, que é os cultos de ensino na terça. Um crente que é maduro, você nunca vai ouvir da boca dele: não preciso vir para EBD. Você não vai ouvir. Porque o crente que tem uma maturidade, ele é um crente que ele é ensinável. Ele sabe que ele tem que aprender todos os dias, meus irmãos. Aí não precisa ficar, o pastor não fica precisando dar pancada todo dia. Você tem que vir para o culto crescendo na graça do conhecimento e nem para EBD. Não precisa, porque um crente que é maduro, ele sabe que ele tem essa necessidade. Agora, os imaturos não, já conheço. Para que eu vou lá ouvir fulano tal falar, vi fulano de tal ensinar?
sinal. Isso aí, sabe o que é? É sintomas de imaturidade. Imaturidade. Amém, meus irmãos? E na vida espiritual, todos nós nascemos aqui espiritualmente. Todos vocês aí nasceram espiritualmente. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos bebês espiritual. Na conversão, no começo, somos bebê. Mas a Bíblia diz que não devemos viver a vida toda como bebês, né? Pastor, onde está escrito aí? Coloca aí, 2 de Pedro 3,18, por gentileza. Olha lá. Quando você entrega a sua vida para Cristo, você é um bebezinho espiritual. É assim como uma criança. Quando ela nasce, ela só toma leite, só leitinho, né? Aí conforme ela vai crescendo, vai mudando a alimentação. E assim somos todos nós. Olha lá, Pedro fala, ó, antes crescei, olha o culto de terça, ó. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coloca aí, 1 de Pedro 2,1. Olha o que o Pedro também ele vai instruir, ó. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia. O crente que é maduro, ele não é hipócrita não. Apesar que onde nós vemos mais hipocrisia é dentro da igreja, né? Tem uns que escandalizam quando o pastor fala isso. Eu também estou no meio, eu também estou incluído. Às vezes eu sou hipócrita. Falo uma coisa e vivo outra, tenho essa dificuldade. Eu tenho, olha lá, invejas e toda sorte de maledicências. Olha lá, olha lá, olha lá. Desejai ardentemente, ó, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele, pela palavra de Deus, você já dado, olha lá, o crescimento para a salvação. Olha aí, tá vendo? Então todo crente, quando ele nasce de novo, ele é um bebê espiritual, é um recém-nascido espiritual. Ele tem que tomar o leite espiritual, que é a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus, para que ele possa ser alimentado, nutrido espiritualmente, e através desta nutrição ele vem a crescer. Ele vem a crescer. Amém? E tem um texto, meus irmãos, que ele é fantástico, um texto fantástico. Falei sobre pessoas que é pessoas maduras, né? Então, agora tem um texto que ele é fantástico, se encontra lá na carta aos Hebreus, capítulo 5, do verso 11 ao 14, que vai mostrar alguns sintomas de imaturidade espiritual. Então aqui, ó, se porventura estamos vivendo uma vida aí de imaturidade, estamos sendo pessoas que menosprezam a palavra de Deus, que não quer saber nada, porque numa mensagem, na hora da palavra, você tem que ficar sentadinho aí e aprender, não deixar nada tirar a tua atenção, porque o que vai nos nutrir, o que vai nos tornar crentes maduros, não é aquilo que eu falo de mim, mas do que está escrito na palavra de Deus. Porque a pessoa passa, quando está louvando, está engrandecendo uma pessoa, passa sentadinho, aí chega na hora da palavra, aí dá aquela mijadeira, dá aquela vontade de subir lá em cima. Isso aí, ó, é sintomas de crentes imaturos. Olha lá, primeiros sintomas de imaturidade, está aí, ó, no verso 11. Sabe o que é? Quando aqueles que
são imaturos, eles não têm interesse nenhum pela palavra de Deus. Não tem interesse. Olha lá, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Ele está falando aí sobre o sacerdócio de Cristo. Que Cristo o sacerdote é maior do que o sacerdote arônico, do que Melquisedeque. Ele está explicando sobre isso aí. Aí ele continua. Olha lá. Porquanto vós, olha lá, tendes. Eles já aprenderam, eles sabiam o que é. Mas eles tendes tornados, olha lá, tardios em ouvir. É o crente maduro. Na hora da palavra, não está nem aí com a palavra, não dá crédito para a palavra. Está aí, ó. Por isso que vive na imaturidade. Por isso que nunca vai ser um crente maduro. Esse tardios aí no grego, sabe o que é? É preguiçoso. É. Crente que não vem para escola bíblica dominical. Assim, tudo bem, no culto de crescendo na fé e no conhecimento, tudo bem. Ah, pastor, eu trabalho, eu chego tarde na semana, tudo bem, mas no domingo, né? Não era aqui era para todos vocês, ó, estarem aqui na IBD aprendendo. Mas, olha lá, ó, tornando tardios, ou seja, preguiçosos em ouvir. Por isso que só tem, a maioria, se nós formos ver, são crentes imaturos. Não tem a disposição de sentar e aprender. Porque a nossa caminhada aqui nessa terra, por toda a nossa vida, meus irmãos, nós temos que sentar para aprender. Porque já temos a dificuldade de aprender e colocar em prática. Imagine você nem vindo para aprender. Que nós vamos ver. Por isso que há muitas discórdias, muitas confusões dentro da igreja, porque tem crentes que são preguiçosos. Pode procurar aí, ó. Se você tiver uma Bíblia aí que transmite do português para o grego, esse tardios aí, você vai ver lá, preguiçosos. E eles se tornaram, eles não eram, olha lá. Ele fala, ó, tendes tornados tardios em ouvir. Então, meus irmãos, é complicado, a pessoa ser um crente imaturo, um crente que não tem a disposição de vir para a EBD, vir para o culto de ensino. Aí ele se torna. Mas tem um texto lindo, tem um texto fantástico em 1 Tessalonicenses 2,13, coloca aí. Olha, esse versículo aqui, nós temos que ter ele na ponta dos nossos dedos. Se queremos ser crentes maduros na fé, espiritualmente, olha lá, ó. Vamos ler no 3, toda a igreja aí, os irmãos estão em silêncio. 1, 2, 3. Será que está operando eficazmente com essa vontade da leitura aí? Eu acho que não está, não. Eu acho que não está, porque a vontade que vocês leram aí, ó. Olha lá, outra razão ainda temos nós para, incessantemente, sempre dar graças a Deus. É que, olha aí, ó, crente maduro, ele recebe a palavra de Deus. Ele recebe com alegria, independente se seja para nos corrigir. Deus está nos corrigindo aqui nessa manhã, para deixarmos de lado toda a imaturidade, meus irmãos. Temos que ser crentes maduros na fé.
preguiça de aprender a palavra de Deus. Olha lá. Tende vós recebido a palavra. Vocês estão ouvindo aqui a palavra, ó, que ouvistes, que é de Deus. Acolhestes não como palavra de homens, porque o imaturo, quando o pastor prega sobre a palavra e está falando da palavra, fala, não, isso é coisa de homem, isso é coisa do pastor aí, que ele está desabafando aí. Não estou desabafando, aqui é a palavra. Olha lá, acolhesse não como palavra de homem, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito, olha, essa palavra tem que operar em nossas vidas eficazmente em vós, como nós cremos. Então nós temos que ter, meus irmãos, essa palavra aí na ponta dos nossos dedos, porque é fácil conhecer do Gênesis ao Apocalipse, é fácil, mas será que de fato estamos aplicando a palavra de Deus? Estamos aplicando? Então, isso aí serve para nossa meditação. Responde aí para você mesmo. Você é um crente que tem maturidade espiritual, ou você ainda é um bebezinho? E ainda é um bebezinho mimado, né? Porque aqueles que são bebezinhos, né, quando a palavra está confrontando, fica com a cara feia, né? Fica emburrado, parece que foi batizado num vinagre, num limão. Aí quando é uma palavra de vitória, de bênção, aí o sorriso está aqui. Vai receber uma casa lá no Residencial Zero. Seu carro, a chave do teu carro já está chegando. Aí se alegra. Aí quando é uma palavra de correção, aí já fica com aquela cara de delegado, né, de doutor, já fecha o rosto. Então, primeiro sintoma, né, de uma pessoa que ela é imatura, ela não tem interesse pela palavra de Deus. Segundo sintoma de uma pessoa imatura espiritualmente, primeiro, ela não tem interesse pela palavra, e ela não quer ser ensinada. É uma pessoa que é ensinável, não gosta de aprender. Agora, para as coisas dessa vida aqui, faz vários cursos, tem mais de 10 cursos, mais de 10 faculdades. Não é que seja errado, isso eu não estou dizendo que é errado, você tem que estudar sim, mas pega aqui, ó, a palavra de vida eterna. Os estudos dessa vida só servem para essa vida. Agora, passarás os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ó, ela não passa. Seja uma pessoa ensinável. Coloca lá no texto, verso 2 aí, cooperador João, por gentileza. Ela não é ensinável. Não, é lá no texto lá do Hebreus. Lá estamos aprendendo sobre pessoas que são imaturas, né? Os sintomas de imaturidade. Olha lá. Pois, com efeito, tem crente aqui, ó, que era para ser mestre, pastor mestre, porque a palavra pastor e mestre, ela é coligada. Pastor mestre. Olha lá. Tem aqui, ó, vários aqui que era para ser mestre, pastores, tá dirigindo igreja por aí, mas aí, ó, é igualzinho esses daí, ó. Pois com efeito, quando deveis ser mestre, mais de 30 anos na igreja, não sabe explicar João 3,16. Quando vai evangelizar, só fala, Jesus te ama, Jesus te ama. E aí, Jesus ama lá, quando sai para evangelizar, fala Jesus. E aí? Você tem que falar. Você é um pecador, você está destinado à ira de Deus, mas Deus, com seu grandioso amor, enviou seu Filho para morrer por você, pecador, para te salvar da condenação eterna. É isso. Aí só falar, Jesus te ama. E tem mais de 30 anos de crente, de servindo a Deus, né? Entre aspas, porque
é para todos aqui, em outras palavras, aqui é para todos aqui serem professores, ensinar a palavra de Deus. Mas olha lá, ele fala, ele continua lá, está atendendo o tempo depois, mas tendes novamente, olha, a necessidade de aprender de novo. Olha lá, a necessidade de que alguém vos ensine de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos torneis como necessitados de leite e não alimento sólido. Então, aqui vai uma lição preciosa para todos, né? Porque tem pessoas que falam, pastor, já estou há 6 meses sem pregar, o senhor não me convida. Mas se eu for ao pé da letra, aquele que não senta para aprender na EBD e no culto de ensino, não pode pegar isso aqui, porque ele vai ensinar o que se ele não aprende? Ele não pode pegar esse microfone aqui. Por isso que tem muitos aí que passam anos sem pregar. Mas como que eu vou chamar para pregar? Como que eu vou convidar se não senta para aprender? Né? Ele já deveria ser um mestre, mas tem a necessidade dele ser ensinado. Porque quem não senta para aprender, não pode se levantar para pregar. E às vezes, né, eu sou incoerente, né? Por isso que eu falo que eu também sou hipócrita. Eu dou oportunidade, mas se nós formos ver aí, ao pé da letra, o que uma pessoa que não vem num IBD, que não vem num culto de ensino, vai passar para a igreja? Ah, pastor, eu estudo em casa, mas nós aprendemos hoje aqui na IBD. O exemplo vale mais do que palavras. Palavras nos ensinam, mas e o exemplo? De você vir aí, os recém-nascidos, os novos convertidos, ver você sentado aqui. Eu estou aí há 20 e poucos anos na caminhada. Eu conto no dedo, eu posso contar no dedo o dia que eu faltei num IBD e no dia que eu deixei de vir um culto. Aí você fala, pastor, o senhor vem com o culto de crescer numa graça, porque o senhor dá, não. Eu sentei 9 anos no culto de ensinamento, sem ensinar, sem nada, eu estava lá presente, conto no dedo. Aí, quem é imaturo, eu sou o cara, é orgulhoso, né? Porque o imaturo é orgulhoso. Eu vou lá aprender o quê? Vou lá fazer o quê? Ainda mais numa manhã dessa aí, meia chuvosa, de frio. O que eu vou fazer lá na IBD? Você perdeu, você que não veio. Não é que você perdeu, você deixou de ganhar. Porque foi um ensinamento glorioso. Eu fui corrigido aqui, fui corrigido pelo ensinamento. Porque eu coloco todos nós temos a dificuldade de praticar a palavra de Deus. Nós temos a facilidade de falar. Falamos, mas na hora de praticar, meus irmãos, deixamos a desejar. E quando Jesus encerra o Sermão do Monte, lá no capítulo 7 e o verso 24, olha só a orientação que Jesus, ele nos dá a todos nós aqui nesta manhã. Olha lá, olha só. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras. Se você veio na IBD aprender sobre a família, coloque em prática. Nós temos essa dificuldade de colocar em prática, né? Nós temos, porque só somos crentes maduros quando colocamos em prática. Não quando nós só simplesmente falamos, mas quando nós a praticamos. Olha lá. Porque aquele crente que é praticante da palavra, pode vir tempestade, pode vir dia mal. Olha aqui, dia mal. E foi como a pastora falou ontem lá no culto, na casa da Michele. Final de abril, enterrou a avó dela, né? Foi um velório. E começo, o tio do cooperador João. Você vê. A vida é breve, meus irmãos. E a gente fica nos prendendo com as coisas aqui desta vida.
ver nos apegarmos às coisas que são eternas e colocarmos em prática. A orientação de Jesus ali, ó. Ouve estas minhas palavras. E o quê? Prática. Aprendeu sobre a família? Coloque em prática na sua vida. Se você aprende sobre os dízimos, não é para você, porque só fala de dízimo quem não é dizimista. Só fala, dízimo não é, foi lá no tempo da lei, não sabe que foi antes da lei. Só fala de dízimo quem não é dizimista. Aprendeu sobre dízimo? Começa a dizimar. Você vai ver as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Aprendeu sobre oferta? Seja ofertante. Aprendeu sobre, olha, não queria falar não, mas vou falar. Eu tinha até esquecido, eu não ia falar, mas Deus está me levando aqui a falar aqui nessa manhã. Aprendeu sobre perdão? Seja um crente maduro, perdoa. Tem muitos crentes aqui, ó, que não sabe perdoar um ao outro, né? Não, vou esperar fulano de vir, não. Vai você, aprende sobre perdão, perdoa. Como você vai participar de uma ceia? Como que você quer participar eternamente com o Senhor lá no céu se você não perdoa? Coloca o perdão. Não precisa nem começar a ceia não, já vai lá e pede perdão para quem você está magoado aí, está sem conversar, está sem falar. Porque aqui é a igreja dos perdoados. Só está aqui, todos que estão aqui foram perdoados por Deus. E por que você não libera o seu perdão? Perdoa. E nós temos a dificuldade, né, de praticar. Olha lá, será comparado a um homem maduro, prudente, que edificou, a casa dele está enfincada na rocha. Pode vir dia mal, pode vir tempestade, pode vir levante, pode vir o que for. Ele está na presença do Senhor. Ele não larga Jesus por nada nessa vida, meus irmãos. Ao 25. Aí, ó, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram como impeto contra aquela casa que não caiu. Onde você tem fundamentado a tua casa? Hein? Foi edificada, foi fincada na rocha. Agora, olha o crente, a característica, o sintoma do crente imaturo. Todo aquele, pois, todo aquele que ouve, coloca em prática. Está ouvindo, você está ouvindo a palavra de Deus, Todo aquele que ouve as minhas palavras e não... Você não está animado, né? Também não tem como animar com uma palavra dessa, né? Não vai animar, eu sei que não vai, porque aqui nós não somos movidos pela emoção, não. Eu tenho certeza que essa palavra vai ficar dentro do teu coração. Terça-feira você vai estar aqui, no culto Crescendo na Fé. Domingo você vai estar na EBD e não vai faltar mais nunca. Vai ser um crente maduro e vai começar já a praticar a palavra de Deus. Será comparado a um homem imaturo, insensato, que edificou, olha lá, a sua casa sobre a areia. Olha o que acontece com os crentes imaturos. Tem muitos que estavam aqui no nosso meio, né? Que era imaturo, não dava crédito à palavra, não vinha para sexta-feira, porque sexta-feira é culto dos desesperados. Só que vem quem é maduro. Quem é imaturo não ora. Quem é maturo ora, porque sabe que a dependência dele está em Deus. Só vem quem é maduro orar. Quem é imaturo não vem na sexta, não. Ele vem na sexta, porque ele tem a necessidade. Ele sabe que dele mesmo só vem coisas ruins, só vem hipocrisia, só vem. Mas ele tem a necessidade de estar aos pés do Salvador. Com impeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande ruína, né? Esses crentes aí que saíram, nunca teve uma conversão verdadeira. Porque aquele que tem uma conversão verdadeira, que tem maturidade, pode vir o que for,
pode acontecer o que for, ele sabe que nada nessa vida pode separar ele do amor de Cristo. Ao 28. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, olha lá, ficaram maravilhados. Coloca aí em Tiago também, para encerrar esse segundo ponto da imaturidade, que não pratica a palavra. Tiago 1, 20. Vê o 22 aí, se não for 22, você... 22, olha lá. Você vê que o verbo aqui é imperativo, não é uma opção. Tornai-vos, imperativo. Pois, olha lá. O crente maduro, ele pratica, meus irmãos, ele vive a palavra de Deus. Praticantes da palavra de Deus. E, ó, que essa palavra aqui não venha ser somente ouvir aqui, deixar entrar aqui e sair aqui. Deixa a palavra entrar aqui e descer para o seu coração, ó. E não somente ouvintes. Olha lá, tá vendo? Lembra lá que eu falei que o diabo enganar você é uma coisa, mas você se enganar a vós mesmo é outra, né? Ao 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, olha lá, é semelhante ao homem ou a mulher, né? A mulher sempre está querendo se olhar no espelho, porque ela olha, daqui a pouco ela esquece, daqui a pouco ela volta de novo. Será que a maquiagem está bem, né? Tá. Agora, quer se tornar um crente maduro, que não esqueça a palavra de Deus, é colocarmos em prática. Porque quando nós vivemos a palavra de Deus, dificilmente nós nos esquecemos. Agora, se você é só mero ouvinte, você se esquece dela facilmente, se esquece, aí você não dá crédito, aí o diabo vai lá e rouba essa palavra do seu coração. 24. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. 25. Mas aquele, considera atentamente a lei perfeita, na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo, ouvinte negligente, mas, operoso, praticante. Aí, quer ser uma pessoa feliz, uma pessoa muito feliz? Pratica a palavra de Deus. Pratica lá. Bem-aventurado no que realizar. E terceiro e último ponto, para nós encerrarmos. Primeiro ponto primeiro sintoma da imaturidade não tem interesse nenhum pela palavra. Segundo ponto, não tem interesse na palavra e nem quer ser ensinado. E terceiro e último sintoma de uma imaturidade espiritual, vai apertar. Se já apertou, vai apertar mais um pouquinho. Que tipo de alimento você anda se alimentando espiritualmente? Qual tipo? Porque quem não comparece num AIBD, quem não comparece em culto de ensino, que tipo de alimento espiritual que você anda se alimentando? Porque tem crentes que não vêm aqui para graça e paz, né? Não vem para o IBD, não vem para um culto de ensinamento, mas você vê postando lá em outras igrejas. E olha a característica de um crente imaturo. Aqui na igreja é aquela cara de delegado, cara fechado, cara emburrada, senta aqui, que nem se Jesus mandar todo o dinheiro que tem no universo lá, não dá uma risada. Mas tá na outra igreja, tá sorrisão aqui. Tá lá sendo alimentado de heresia, tá com sorrisão aqui. Aí sabe que isso aí, porque vem e fica com cara feia, porque come comida estragada lá e fica passando mal. É isso. A pessoa não se alimenta de uma comida que é da palavra de Deus, aí fica comendo heresia nas igrejas dos outros, fica passando mal. Por isso que fica com cara feia. Tá doente, aí fica com cara feia. Porque quem é praticante da palavra, ele é bem-aventurado, ele é feliz. E essa felicidade, pastor, o senhor está falando isso aí, eu estou com cara feia, mas o senhor não está lá na minha casa. Vai lá na minha para você ver. Vai.
Pega minhas dívidas para você ver quem tem mais dívida. Já fiz um desafio aqui. Quem tiver mais dívida do que eu pago as dívidas. Quem tiver mais. Agora, quem tiver menos, paga a minha. Eu faço esse desafio. Olha lá. Então, terceiro e último ponto. Qual tipo de alimento espiritual você anda se alimentando? Porque tem uns camaradas aí na live, aí tem uns crentes que não vem na terça e não vem no domingo na IBD, mas fica lá, na live lá dos profetas do Pix, né? Aí ele vai revelar o RG dele. Mas para que eu quero saber de meu RG? Eu sei de cor. Eu não preciso ninguém estar revelando meu RG, meu CPF. Não preciso, eu sei de cor. Não preciso. Aí, vou revelar. Faz um Pix. Ele vai lá e... Olha lá. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é um bebezinho, é imaturo, não tem uma maturidade. Ao 14. Mas o alimento sólido é para adultos. Aqui só tem adulto, por isso vocês estão recebendo essa palavra aqui, que é feijoada, não é leitinho não. Aqui só tem adulto. Aqui tem crente que aguenta pancada nas costas, como eu aguento também. Para adultos, para aqueles que... Olha a prática de novo ali, ó. Põe em prática essa palavra aí, ó. Pega esse recado de Deus para a sua vida. Deixa de ser um crente maduro. Deixa de confusão. Sai do problema, sai. Você tem que sair. E coloca a palavra de Deus na ponta dos teus dedos, ó lá. Pratica, ó lá. Tá vendo, ó? Quando nós praticamos, tem as suas... Olha lá, não é a faculdade de qualquer coisa que você faz, não. É a faculdade da mente, ó. A psicologia aqui, ó. Tem as suas faculdades exercidas. O crente maduro, ele tem um discernimento espiritual. Eu que não sou bom não, mas Deus tem me dado discernimento. E eu sempre estou observando assim, ó. Isso aqui, ó. Você espera um pouquinho que mais para frente vai acontecer. Só espera um minutinho que você vai ver. Porque é um discernimento espiritual que Deus dá a quem tem o conhecimento. Eu, quando era raso de Bíblia, que só tinha a Bíblia só na mente, não tinha discernimento nenhum. Vivia de qualquer jeito, de qualquer maneira. Exercitada todas para discernir, não somente o bem. Ó, quem pratica a palavra, ele sabe não somente discernir o bem, mas também, gasguei agora, o mal. O crente maduro, ele tem discernimento, meus irmãos. Agora, o imaturo só arruma confusão, só confusão. Mas que nessa manhã o recado de Deus para todos nós é sobre maturidade. Que a nossa vida venha a ser transformada. Não por aquilo que eu falei de mim mesmo. Você pode pôr aí num saco furado, mas pega o que está escrito na palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos liberta. É a palavra de Deus que é luz, que é lâmpada para os nossos caminhos. É a palavra de Deus que não volta vazia, mas antes ela faz o que lhe apraz. Tenho certeza, esses que de bom grado aí receberam, de coração aberto, ela vai prosperar na vida de vocês. Do crente que tem maturidade, essa palavra ela vai prosperar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Se coloque de pé, por gentileza.